Diz assim a palavra de Deus. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lançam-no na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Algumas traduções vai traduzir por cajado. O bordão, ele é um cajado com aquela envergadura, que nós vemos nas figuras do pastoril. Então, o pastor utilizava esse bordão, que era uma vara, mas com uma ponta envergada, para que pudesse ali acudir as ovelhas, as ovelhas que estavam fugindo. Então, você vai encontrar tanto bordão como vara, ou melhor, como cajado, em algumas traduções. E o interessante nesse texto também é que, quando ele joga o bordão no chão e transforma na serpente, na cobra, os encantadores, não sei se você já viu, geralmente naqueles documentários que mostram sobre pessoas que vão à floresta e pegam a cobra pela mão, geralmente eles pegam as cobras não pelo rabo, pegam pela mão, ou pela cabeça, a mão na cabeça, para prender ali a cobra para não machucá-la. Moisés aqui é orientado a pegar pelo rabo, diferente dos encantadores, talvez para demonstrar essa diferença entre aqueles que faziam encantamentos, que pegam as cobras não pelo rabo, mas pela cabeça. É apenas uma curiosidade. Vamos avançar aqui, verso seguinte, verso 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando, e eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Alguns estudiosos vão dizer que não era bem uma lepra, com as manchas embranquiçadas, mas seriam machucados subcutâneos na pele de Moisés, na pele da mão. Seriam ali escamações que a mão ficaria enferma, com feridas. Provavelmente alguns vão defender que essa lepra seria isso. Vamos continuar. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem te atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derribarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Nós vamos parar aqui até o verso de número 9. Oremos mais uma vez. Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Ilumina ela aos nossos corações nesta hora. Fale conosco, ó Pai, que possamos entender a sua palavra. Te peço, ó Deus, te peço pela vida do Paulo, que já voltou a trabalhar. Obrigado, ó Deus, pela sua vida, pela sua recuperação. Continue abençoando a sua casa. Ó Deus, te peço, ó Pai, pela família da irmã Helenilda, Senhor, pela recuperação da Rosana, pela cirurgia
que ela passou pelo Marcos, vítimas do Covid. Pai, que em nome de Jesus, abençoa a casa da tua serva, abençoa, Senhor, e conforta também a família da irmã Valquíria, que perdeu o seu primo. Deus, em nome de Jesus, conforta, consola aqueles que estão enlutados nesta hora. E nesse momento que a tua palavra, Deus, possa chegar aos corações dos meus irmãos. Ó Deus, ilumina a sua mente, ilumina o seu coração, ó Deus, que esta palavra possa, ó Pai, dar o fruto na qual ela está sendo lançada, e que o seu Santo Espírito nesta noite transforme as vidas e transforme, ó Deus, aquilo que não lhe agrada, para que este teu servo e essa tua serva possa viver para louvor da tua glória. É a oração que nós fazemos neste momento e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, começamos a ver a chamada de Moisés. No capítulo anterior, Moisés teve um encontro com Deus naquela sarça que ardia, né? A palavra sarça é um arbusto espinhoso, que esse arbusto, então ele pegava fogo, mas não se consumia. E Moisés estava ali pastoreando as ovelhas do seu sogro, Jetro, e quando ele parou e olhou para cima, viu aquela sarça. Então disse: eu vou ver o que está acontecendo. E quando ele se caminhava para próximo da sarça, ele ouviu a voz de Deus que dizia: Moisés, Moisés, não lhe aproxime, tire as sandálias, porque porque a terra que estás é terra santa. Moisés então tirou as sandálias, e Deus começou a falar com Moisés. Deus disse: olha, você vai para o Egito, você vai libertar o meu povo, porque eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a aflição do meu povo, e eu vou tirar o meu povo da aflição para uma terra que mana leite e mel. E eu vou te dar um sinal, alguns sinais. E esse sinal é que você vai voltar com o povo a este lugar e me adorar, né? E eu vou estar com você. Moisés então ficou com algumas dúvidas e começou a dar desculpas a Deus. A primeira desculpa nós vimos no domingo à noite, domingo passado, e Moisés disse assim: mas eu vou até o povo que está no Egito. Eles vão me perguntar quem lhe apareceu, qual é o nome daquele que lhe apareceu? E Deus disse: eu sou o que sou, né? Eu sou o que sou, eu sou o que sou. Em outras palavras, no hebraico seria: eu serei o que serei. E aí no domingo nós entendemos que esse serei o que serei, Deus estava esperando que Moisés e o povo de Israel exercessem a sua fé. Ele seria o que seria o quê? Seria o Deus que libertou o seu povo da escravidão. E esse eu sou o que sou só vai fazer sentido no capítulo 20, quando ele diz: eu sou aquele que te libertou, demonstrando que eu serei o que serei, e que Deus sempre cumpre com a sua palavra. O grande eu sou, eu serei o que serei, sempre cumpre com a sua palavra. Porém, entretanto, todavia, você termina o capítulo de número 3, você fala assim: agora Moisés vai. Diante desta teofania, diante desta imagem de Deus, da presença de Deus aqui, como eu vou negar, como eu posso dizer para Deus que eu não vou obedecê-lo? Moisés parece aquele cavalo, aquela mula, que Salmo capítulo 32 fala que às vezes, né, nós também somos. Salmo 32, verso 9 diz assim: não sejais como cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestros são dominados, de outra sorte não te obedecem. Por que muitas vezes, por que resistimos a um Deus tão magnífico que nos ama? Porque muitas vezes negligenciamos, porque muitas vezes somos demorados em obedecer a Deus. Muitas vezes somos como esta mula, como esse cavalo que muitas vezes empaca, não sai do lugar. E Deus se demonstrando, falando claramente conosco muitas vezes. Irmãos,
Maldita a carne, maldita muitas vezes nós deixamos de ouvir a Deus para fazer as nossas próprias vontades. Deus, ele se ira com Moisés, com as desculpas de Moisés, que no verso 14, no capítulo 4, que nós vamos ver na semana que vem, Deus se ira com Moisés. Deus poderia, naquele momento que Moisés começou a dar as desculpas, começou a fazer desculpas ali, parecia aquela mula empacada que não saía do lugar, Deus poderia vir e acabar com a vida de Moisés. E muitas vezes Deus poderia ter feito isso comigo ou com você. Nós vemos que Moisés, apesar de ser o grande libertador, aquele que Deus usou para libertar o povo de Israel, também foi um homem como eu e você, que muitas vezes temos dúvidas, muitas vezes empacamos como a mula, como o cavalo. Sabe que eu aprendo com isso? Que Deus usa pessoas normais como Moisés, como Márcio, como José, como cada um de nós. E por mais que às vezes a ira do Senhor possa Deus ficar irado comigo e com você, olha o que diz o Salmo de número 30, verso 5. O salmista diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Aleluia. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pelo amanhã. Irmãos, se Deus não fosse longânimo, se Deus não fosse misericordioso, se Deus não fosse bondoso, Deus poderia já ter acabado comigo e com você. Mas a bondade, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Que esse amanhã surgir na sua vida, obedeça a Deus, não seja como Moisés aqui, ficar empacado como a mula, como o cavalo. E Moisés, depois do capítulo 3, aqui no capítulo 4, a gente acha assim, agora vai. Aí Moisés lança mais uma desculpa a Deus. Parece que essa desculpa agora, fruto da dúvida, fruto de uma incredulidade. Moisés diz assim no verso de número 1, o texto sagrado diz assim: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz. Deus tinha dito, olha só, Deus tinha dito no verso de número 18, 3:18, e ouvirão a tua voz. Aqui Moisés está dizendo, não vão me ouvir. Eles não vão me respeitar. Essa segunda desculpa aqui, provavelmente Moisés estava se achando que o povo não iria respeitá-lo, não iria ouvi-lo. Não era por menos, né? Que tipo de recepção eu vou ter, Moisés? Moisés poderia ter começado a pensar, pensa assim, que tipo de recepção olha só, um sujeito do deserto, andando de sandálias, com um cajado na mão, um sujeito do deserto, um idoso de 80 anos, eu vou chegar numa cidade sofisticada como o Egito, eu vou chegar naquela cidade urbana, naquela cidade ali, eu vestido como um sujeito do deserto. Moisés disse assim, não, eles não vão me respeitar, eles não vão me ouvir. E muitas vezes nós pensamos assim também. Quem acreditaria nisso? Quem acreditaria que Deus, o Senhor, me apareceu? Eu, um sujeito do campo, um sujeito idoso. Quem vai parar para me ouvir? Vou chegar diante do faraó. Talvez ele estivesse também se lembrando da sua experiência amarga, lá em Êxodo capítulo 2, verso 14, que quando depois que ele matou aquele egípcio com a força do seu braço, quando ainda era jovem, aos 40 anos de idade, ao sair pela manhã na sua casa, né, com o peito estufado, dizendo, eu sou o cara, quando viu os dois irmãos brigando, os dois hebreus, ele disse assim, por que vocês estão brigando? Para com isso. Aí um vira para ele e diz assim, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Quem?
Quem você está achando que você é? Moisés então correu para o deserto. No deserto ficou aqui 40 anos, em Midian. Aqui no deserto ninguém incomodava Moisés. Ali no deserto, apesar de poucos conhecê-los, estava com a vida segura. Pelo menos ninguém estava rindo dele. Somos muitas vezes desprezados. As pessoas se acham superiores, riem de nós, porque muitas vezes acham que por causa que nós somos cristãos, somos crentes, acham que são melhores do que nós, somos melhores do que melhores, superiores do que outros. Até às vezes nossos próprios irmãos riem quando ousamos coisas que eles mesmos nunca ousariam. Pela resposta de Moisés, é óbvio que ele havia ignorado o que Deus tinha acabado de dizer no capítulo anterior. Ei, Deus disse para ele, eles vão te ouvir. E Moisés no seu coração colocou uma semente de dúvida, com medo das pessoas desprezarem, com medo das pessoas rirem dele. Sim, estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos a isso. E a lança da dúvida começou a bater no coração de Moisés. Não me ouvirão, Deus. Tem aqui um texto, na versão NVI, que a gente consegue perceber a questão do se. Olha só como que a NVI tem como você mudar a versão. Êxodo 4, verso 1, Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. E se, a nossa versão não aparece esse se, mas a NVI traduz. Muitas vezes nós colocamos esse se na nossa vida. Não é? Às vezes Deus está nos chamando para uma missão, chamando para uma jornada, para um relacionamento mais profundo, chamando para nós ousarmos grandes coisas para Deus, porque nosso Deus é um Deus grandioso, e nós ficamos, e se? E se? Né? E ficamos, né, achando o que as pessoas vão pensar, e se aquilo não acontecer? E se fulano e cicrano fizerem isto ou fizer aquilo? E enchemos o coração de dúvida. E essa dúvida começa a nos sufocar. Muitos enchem a mente com as incertezas da manhã, permitindo que este monstro, este monstro da dúvida, enche o coração. Muitas pessoas estão com a sua vida paralisadas. Muitos aí estão namorando já há 10, 15 anos, e quando fala em casar, fala assim, e se? E se não tivermos um apartamento? E se não tivermos um carro? E se nós ficarmos desempregados? Gente, não dá para viver na dúvida, não dá para viver na incerteza, não dá para ficar vivendo no e se. O em si paralisa diante daquilo que Deus está nos chamando. O em si nos paralisa. Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 14, verso 23, diz que tudo que não provém da fé é pecado. Ele diz assim, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé, de fé, é pecado. Claro, aqui eu vou ter que tirar esse texto do contexto, que está falando da questão, da questão da alimentação, mas é um princípio poderoso, que tudo que nós fazemos, e se fazemos com a dúvida, na incerteza, estamos agindo com infidelidade. Principalmente numa situação como essa. Deus acabou de dizer, Deus está te chamando, Deus está dizendo que é com a igreja do Senhor, Deus está dizendo que é contigo, Deus está dizendo que lhe fortalece, Deus está dizendo que a cada manhã se renova a sua misericórdia, Deus está dizendo
que Ele perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus. Aí a gente fica assim, e se eu pecar de novo? E se eu voltar com a pornografia? Se eu voltar a adulterar? E se este marido voltar a beber? E se ele voltar a me atrair? E se este filho ir para as drogas? E se, em nome de Jesus, tire esse "se" do seu vocabulário. Tire esse "se" do seu vocabulário. E exerça a fé no Senhor Jesus. Coloque a sua vida diante do altar de Deus. Lance fora a dúvida. E exerça a sua fé. A fé que faz enxergar coisas que nós, pelos olhos naturais, não vemos. A fé que é a certeza das coisas que se esperam. A fé lança fora esse "se", a fé lança fora essas dúvidas. Para de encher a cabeça, acordando de manhã e dizer assim, e se o ônibus atrasar? E se estourar o pneu do ônibus? E se acabar a gasolina? E não faz nada. A vida fica paralisada. Creia no Senhor, seja forte e corajoso, confie em Deus que te chamou, confie em Deus que está te chamando por esse caminho. Filipenses capítulo 4, verso 6, nos ensina que não andeis ansiosos de coisa alguma. Se tem uma coisa que nos deixa ansioso, é ficar pensando no "e se", ficar pensando no dia de amanhã. Mateus já dizia, Jesus já dizia, que basta cada dia o seu mal. E se amanhã nos sair a vacina? E se amanhã eu ficar contaminado com Covid? E se amanhã... Gente, nós não podemos viver assim. Não andeis ansioso de coisa alguma. Leia de novo comigo, repita comigo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Não andeis ansiosos. Para de ficar achando, e se eu não achar um namorado? E se eu não achar uma namorada? E se não acontecer isso? Gente, tem coisas que nós precisamos confiar em Deus. Entender que Deus tem sempre o melhor para nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Lance sobre Deus as suas ansiosidades. Confie nele. Faça a sua petição, faça a sua oração. E depois que você orou, depois que você pediu, depois que você lançou a sua ansiosidade diante de Deus, o que você tem que fazer? Olha o verso de número 8, de Filipenses capítulo 4. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é de justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que está ocupando o seu pensamento? O que está lhe roubando a paz, que não está te deixando você dormir à noite? Que neste momento lance sobre Deus, lance sobre Ele a sua ansiosidade e encha agora a sua mente, o seu coração das coisas do alto, das coisas que engrandecem a Deus. Louve a Deus, cante hinos de adoração ao Senhor, leia a Bíblia, escute boas mensagens, enche a sua mente, o seu coração de coisas que são puras, que são amáveis, coisas que de alguma virtude, de algum louvor existe. É isso que tem que ocupar a sua mente. Agora, e se? E se nós não tivermos dinheiro para comprar o piso? E se nós não tivermos, para fazer isso, fazer aquilo? E se? Irmãos, não dá para viver no "e se". Deus não espera que a gente viva no "e se". Deus espera que a gente viva por fé, mas o justo viverá por fé. Está aí Moisés.
E Deus vira para Moisés, olha só o verso de número 2. Verso de número 2, perguntou o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu: um bordão. Então lhe disse: lança na terra. E o lançou na terra, o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu e ele a mão, pegou pela cauda e ela se tornou em bordão. Quando se trata de fazer algo para o Senhor, o grande engano de muita gente é olhar para a sua insuficiência pessoal. Moisés aqui, eu ir para o Egito, eu um idoso de 80 anos, eu com estas roupas, com esse trapo que eu tenho aqui do deserto, vou chegar diante do faraó. O grande problema de muitos servos de Deus, claro, muitas vezes pensamos sobre isso, é ficarmos olhando para nós mesmos, em vez de olharmos para o Deus que nos chamou. Quando se trata de fazer algo para o Senhor, o grande engano de muita gente é olhar para a sua insuficiência pessoal e esquecendo-se das imensas possibilidades de Deus. Por exemplo, será que algum dia Moisés imaginou que a vara que carregava todos os dias poderia ser tão importante assim? E que sua própria mão serviria para demonstrar o poder de Deus? Durante os muitos anos em que morou no Egito e contemplou as águas do rio Nilo, será que lhe passou pela cabeça que algumas gotas revelariam o domínio de Deus sobre a criação? O grande problema é que muitas vezes focamos em nós mesmos e queremos ter a resposta de tudo, queremos ter a solução de tudo. Você não é a resposta. Deus é a resposta. Deus sabe de tudo. E Deus age da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Se Deus está chamando, é Deus que vai capacitar. Nós vemos aqui no verso 2, uma vara, um bordão, um cajado, né? Provavelmente o tradicional cajado curvo do pastor, conforme Salmo 23, 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. No verso 20 desse capítulo de número 4, vai falar que esse bordão, esta vara, esse cajado, é o cajado de Deus, porque Moisés vai usar para fazer os milagres, Deus vai usar como instrumento de milagre aquele cajado. Verso 3, serpente, do hebraico narras, é a palavra hebraica comum para cobra. Verso 9 aparece aqui então esse terceiro milagre. Se nem ainda crerem mediante a esses dois sinais, um terceiro sinal ainda impressionante deveria ser dado. O comentarista bíblico R. Alan Cohen, ele escreveu dizendo assim: esses três podem ser considerados juntamente como sendo do mesmo tipo. São os três de uma natureza mais superficial, com o objetivo de promover a fé. Eles convencem a Israel, mas não convencem a Faraó, na qual Deus vai ter que fazer coisas, Deus vai prover outros milagres para mostrar e mudar a Faraó para libertar o seu povo. Nesse momento, talvez você pense assim: agora Moisés vai cair de joelhos e obedecer a Deus. Bem, ele ainda apresenta mais duas desculpas, e sobre elas nós vamos falar na próxima semana. Quero concluir essa mensagem do capítulo 4, verso 1 ao 9, dizendo o seguinte: preste atenção à seguinte pergunta
que Deus faz para Moisés, e eu gostaria de fazer para você nesta noite. Que isso na sua mão? Que isso na sua mão? Deus, Ele tem uma missão para cada um de seus filhos. E para cada um dessas situações, Ele também fornece as ferramentas necessárias. Não importa se você tem pouco dinheiro, se não sabe falar muito bonito, sabe falar bonito, se está preso numa cama, ou se não tem influência sobre seus colegas de estudo ou de trabalho, coloque este pouco que está nas suas mãos, nas mãos do Senhor, e prepare-se para vê-lo fazer o que só Ele pode realizar. Existem grandes desafios missionários hoje. Existem povos entre ribeirinhos que estão aguardando pessoas a pregar ali o Evangelho do nosso Senhor. Há uma multidão de refugiados que deixaram a sua pátria, que estão abertos para ouvir o Evangelho. Há milhares de sertanejos espalhados aí pelo norte e nordeste do nosso país, casas distantes umas das outras, sem rádio, sem TV, sem energia elétrica, aguardando pessoas para proclamar o Evangelho do Senhor. Em São Paulo, há mais de 100 municípios que ainda não têm uma igreja batista. Há regiões e bairros carentes com milhares e milhares de pessoas que ali nós não estamos ainda pregando o Evangelho do nosso Senhor. Irmãos, Deus tem muito trabalho, Deus tem uma missão aqui na terra, e para cumprir com esta missão, Deus chama homens e mulheres que às vezes, assim como Moisés, são incrédulos. Pensa numa pessoa incrédula, vendo a presença de Deus, Deus falando diretamente com ele face a face. Irmãos, às vezes é assim conosco também. Deus permite que a dúvida passe pelo nosso coração, pela nossa mente, para que nós possamos lançar fora esta dúvida e essa raiz de dúvida, e que neste lugar onde havia dúvida, a fé se solidifique, a fé fique firme, e que diante das tempestades, dos intempéries da vida, nós possamos dizer: eu sei em quem eu creio, e estou seguro que Ele é poderoso. Porque quando chegar diante de Faraó, e o Faraó vai falar: você não vai aparecer aqui, Deus está no controle, Deus está conduzindo, e Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais que pedimos e que almejamos. Amém? Que Deus abençoe.